E hoje o Fernando trouxe para nós um tema que realmente vai dar o que falar, que muita gente está comentando sobre essa questão, inclusive naquele brasileiro na Indonésia, que pode ser executado a partir já desta terça-feira. E estão alegando aí, principalmente a família e alguns exames, que ele possui o quê? Que ele possui esquizofrenia. É o assunto que estaremos comentando hoje, esquizofrenia, quando a mente se parte. E o Fernando vai explicar para a gente, primeiramente, Fernando, o que é então essa esquizofrenia? Ô Faria, a esquizofrenia é uma doença mental, tá? Mas ela é uma doença cerebral, tá? Vamos dizer assim, ela não é uma doença afetiva, algum transtorno mental, ela é uma doença mesmo, que é um problema no cérebro mesmo, tá certo? É uma doença que as pessoas, elas começam, a prevalência dela para ter o primeiro surto é de 15 a 25 anos no homem. De 15 a 25? De 15 a 25 anos. Por isso que a esquizofrenia, viu, Faria, antes do século XX, ela era conhecida como demência precoce. Tá? Demência precoce. O precoce por ser jovem, no caso. Por ser jovem. Aí depois apareceu um médico, um psiquiatra suíço, Bleuler. E esse Bleuler, ele mudou a denominação da doença para esquizofrenia. Por quê? O que quer dizer esquizofrenia? Quer dizer, esquizo vem lá do grego, quer dizer partido, tá? E frenia é mente partida. Porque é mais ou menos isso que acontece, tá, Faria? E às vezes as pessoas me perguntam sobre o que seria uma analogia com a esquizofrenia. Então eu imagino assim, eu falo para você assim, Faria, se você pegar essa pedra, uma pedra, e jogar no espelho, você sabe em quantos pedaços esse espelho vai se partir? Não. Ninguém sabe. Então isso é o primeiro surto da esquizofrenia, tá? É como se fosse uma pedra batendo naquele espelho da sua mente. Ele vai partir. A pessoa fica com a mente toda fragmentada, viu, Faria? E é uma doença que se caracteriza por delírios e alucinações, tá? O que seriam os delírios? O delírio seria uma fantasia que a pessoa cria, tá? Que ela cria, imagina, e para ela é real, tá? Então o sujeito fala assim, eu sou Deus, ou então fala, eu sou Jesus Cristo. Na realidade ele acredita que ele é Jesus Cristo, tá? E a gente não pode querer bater de frente, tá? Se a pessoa, por exemplo, às vezes eu estou no sanatório, o sujeito vinha falando lá, eu sou São Benedito, aí eu falo, ô meu irmão, então você me dá a sua bênção. Eu peço sua bênção, você me abençoa que eu estou precisando, viu, São Benedito? Mas, ó, São Benedito, você tem que tomar aquele remedinho, tá? Então vamos tomar o remédio. Então, quer dizer, a gente conduz a pessoa, tá? E se for de encontro é pior. Não, você não pode bater, porque ele acredita, para ele é real, aquele delírio que ele tem é real, tá? E na questão da alucinação, por que alucinação? Geralmente são alucinações auditivas, viu, Faria? A pessoa começa a escutar voz, isso e aquilo. Por quê? Uma pessoa normal, Faria, ela tem uma liberação de dopamina, que é um neurotransmissor que o cérebro secreta, tá? E geralmente aqui ele secreta na parte do lobo frontal e nos lobos temporais de maneira igual, tá? Então o que acontece? Os cientistas já mostraram isso através de PET scan, essas coisas, que no caso de um esquizofrênico, por exemplo, a liberação de dopamina, que é esse neurotransmissor que dá prazer, tá? Que faz com que a pessoa tenha prazer e recompensa, quer dizer, ele vai ter uma diminuição drástica da liberação de dopamina aqui no lobo frontal e um excesso de liberação de dopamina nos lobos temporais, tá? É o que faz a pessoa muitas vezes ter delírios e as alucinações, principalmente auditiva. Começa a escutar voz, a pessoa começa a achar que está sendo perseguida, por exemplo, por ETs extraterrestres, tá certo? Fica falando, tem alguém aí colocando um chip dentro da minha cabeça, tá? São pessoas que começam com excesso na religião filosófica, começa a falar demais em filosofia, religião, a pessoa fica, você entendeu? Entendi. Inclusive, Fernando, eu recebi o texto que você mandou para nós, e as pessoas que quiserem, inclusive, ler o texto, né? Pode entrar tanto na página do Face do Fernando, quanto na minha, vai ter lá o texto completo, né? Mas eu achei interessante, Fernando, porque a esquizofrenia ainda continua sendo um mistério para os cientistas. Por quê?
Porque é uma doença que ninguém sabe a causa, viu, Faria? Na realidade tem várias teses, igual tem lá no texto que eu coloquei, tem várias teses, tem teoria genética, o pessoal fala que pode ser uma genética, tá? Mas a gente vê, por exemplo, eu já vi casos, filhos de esquizofrênicos que não apresentam a doença nunca, tá certo? Então, quer dizer, é uma doença que ninguém sabe a origem correta dela. Ou seja, tá? pouco se sabe sobre a esquizofrenia. Mas uma coisa que a gente tem certeza é o seguinte, quem já tem a doença, que já nasce com aquela predisposição para a doença, Faria, tem fatores na vida dela que pode desencadear a doença. Tá? Então, por exemplo, um dos fatores é a pessoa mexer com droga, principalmente a maconha. Tá? A pessoa começa a usar maconha, se ela já tem uma tendência à esquizofrenia, aquela maconha ela vai o quê? Ela vai dar o pontapé no surto esquizofrênico. Às vezes a pessoa pode ter o surto esquizofrênico também, ô Faria, através de um susto, através de um estresse muito grande, uma tragédia que acontece na família, uma depressão, tudo isso pode desencadear a doença que já era pré-existente na pessoa. Entendi. Tá ok? Geralmente a família consegue perceber isso? Olha, consegue, mas por causa do preconceito, viu, Faria? Essa doença ela é muito envolta em preconceito. E muitas vezes os familiares não aceitam, eles acham que é coisa de adolescência, que é enjoamento, que é, às vezes o filho está mexendo com droga, né? Ele está chapado, está bebendo, sabe, para beber com os amigos, entendeu? Então os pais começam a tampar o sol com a peneira muitas vezes. Mas o certo é que quando a pessoa notar que a pessoa está falando demais, a pessoa está começando a ter alucinação, escutando voz, é levar num profissional logo, tá? E se possível num psiquiatra, uma vez. Bom, então daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre o tema de hoje, esquizofrenia, quando a mente se parte. É um tema bastante interessante, como o Fernando já mesmo disse, até os cientistas ainda batem cabeça para tentar descobrir aí o que realmente é a esquizofrenia. Então daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Como que é essa doença num todo, Fernando? Olha, essa doença, o Faria, é uma cisão da mente da pessoa. A pessoa fragmenta aquela mente dela. É uma doença cerebral, tá? É uma doença, vamos dizer assim, é um problema no cérebro. A pessoa já nasce com ele, com essa tendência, tá? E os sintomas que a gente vê são aqueles sintomas mais exuberantes, que a gente chama de delírio, são os delírios que a pessoa apresenta, e as alucinações também. Mas também tem outros sintomas também. A pessoa começa a ter um desleixo com o próprio corpo. A pessoa, se for homem, por exemplo, para de tomar banho, tá certo? Fica barbudo, não se preocupa mais com a higiene pessoal. A gente vê, por exemplo, viu, Faria, muito mendigo, andarilho, que fica na rua, que são esquizofrênicos, tá? Por isso que eles largaram tudo, família, viraram andarilhos, tá? Eu achei interessante, Fernando, quando você falou que é uma doença que muitas das vezes a família confunde que aquele membro da família estaria até mesmo usando droga. Realmente, os sintomas ali podem ser parecidos mesmo? Quando a pessoa está chapada, realmente ela delira. Dependendo da droga que ele usa, por exemplo, se for um ácido, por exemplo, ele vai ter delírios, tal. Mas não é o delírio da doença, tá? É o delírio que a droga produz, tá? E muitas drogas também, viu, Faria, elas produzem alucinações, porque elas agem na região dos lobos temporais, tá? Então a pessoa vai escutar a voz, vai ver vulto, tá certo? Às vezes vai ver o avô que já morreu há 30 anos, tá? Mas isso é a droga, tá? Então, você comentava com a gente aqui, inclusive, nos bastidores, que durante uma consulta junto com um especialista, um profissional da área de saúde, se consegue rapidamente deduzir se aquela pessoa tem ou não? Uma consulta aí de 30 minutos, viu, Faria? O especialista ele já chega logo à conclusão, tá? Porque vai perguntando para a pessoa fala assim, eu tenho um chip implantado no meu cérebro, tá? E parece que tem os ETs que estão me perseguindo. Ou então o paciente fala assim, não, minha mãe quer me matar, minha mãe é minha maior inimiga. Então, quer dizer, são coisas que o esquizofrênico fala mesmo, porque ele tem um dos delírios, tem dois tipos de delírio, o Faria. Tem o delírio que a gente chama de identidade, que a pessoa acha que é Elvis Presley, que é Bob Marley, tá certo? Que é o Roberto Carlos, ou então que é Deus, ou que é Jesus Cristo. E tem aqueles delírios também que a gente chama de delírio persecutório, que é a famosa mania de perseguição. Igual eu estava falando para você, antes do Muro de Berlim cair, o
pessoal falava muito em comunista. Ó, estou sendo perseguido pelos comunistas, a CIA tá me perseguindo, o pessoal da CIA e tal. Então agora, depois que caiu o muro de Berlim, Faria, o pessoal é extraterrestre. Então o que mais acontece, eu vi o disco voador, ele baixou lá na minha casa, eles vieram me buscar, eles estão implantando chip lá na minha filha ou na minha irmã. Então, quer dizer, são sintomas que a gente chama de sintomas exuberantes, que já dá o diagnóstico logo ali. Você citou essa questão da aparência. Eu achei interessante, porque muda um pouco a aparência, ou descuida da aparência completamente. O comportamento também muda? Muda, a pessoa começa a ficar, entendeu? Ela começa a ficar chata, ela começa a não dar atenção para os familiares. Ela se retrai também? Se retrai também, tá? Ou às vezes ela fica quietona. Antissocial? Tá? Antissocial, tá? Mas não é o antissocial do psicopata, tá? Mas ela, por exemplo, ela não quer mais conversa com amigo. Muitos deles têm a esquizofrenia catatônica, tá? Que a pessoa fica caladona, quieta, tá? E tem aquela esquizofrenia também que a gente chama de ebenefrênica, tá? Que a pessoa, ela começa a ter um embotamento afetivo, ela começa a fugir das relações afetivas, tá? Mas a mais comum é a que a gente chama de paranoide, que a pessoa fica paranoica, tá? E que vai predominar o que? Os delírios e alucinações. Principalmente o delírio na parte da mania de perseguição, que é o persecutório. O antiafetivo que você fala, a pessoa deixa de ser afetivo? Isso. A pessoa deixa de ser carinhosa, a pessoa fica apática afetivamente. Ela perde, ela não tem mais carinho, ela não quer saber de conversa. Às vezes era uma pessoa que vivia cheia de amigos, ela se afasta dos amigos, tá? São aquelas pessoas, por exemplo, muitas vezes vai virar mendigo, tá? São pessoas, às vezes, que eram... Eu já vi casos, por exemplo, Faria, de executivos de empresa multinacional, que abandonou tudo e foi viver com os mendigos lá em São Paulo, lá naquelas praças lá de São Paulo. Mas o esquizofrênico, ele reconhece os familiares e pessoas mais próximas? Reconhece. Muitas vezes ele reconhece também como inimigo, viu, Faria? Tá, aí é o grande perigo. Tá? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela tem um delírio persecutório, ela troca. Aqueles que eram amigos, que ela ama, passam a ser os inimigos. Tá? E às vezes acontece muito crime, assassinato por causa disso. Eu já vi casos, por exemplo, de assassinato por causa disso. O sujeito era militar, era um major do exército, e de repente ele começou com um delírio persecutório, achando que todos os amigos dele eram comunistas. Aí ele chamou o melhor amigo dele lá na casa dele e deu 9 tiros nele. E depois suicidou, com 5 tiros de pistola, que é a pistola Colt 45. Tá? Então isso acontece. Então o que acontece? A melhor forma para conter isso e para a pessoa começar a voltar a ter uma qualidade de vida é a medicação, sem dúvida nenhuma. Tá? Nesse caso, a pessoa tem que usar medicamentos antipsicóticos, que são os conhecidos neurolépticos, tá? E os medicamentos mais comuns são a risperidona, olanzapina, tá certo? E a pessoa tem que tomar o medicamento. No caso, Fernando, existe um tratamento precoce para a doença, quando já se detecta ali o problema? Isso, por exemplo, você está lá o seu filho com 12 anos, os pais, são pais que já têm o conhecimento, tudo, eles já detectam aquele distúrbio de comportamento e já leva logo no profissional. Ali ele vai começar a tomar medicação para distúrbio de comportamento, junto com antipsicóticos. Porque se deixar passar, porque a esquizofrenia, Faria, é uma doença progressiva e degenerativa, tá? Não tem cura, ela é uma doença crônica. O que a gente consegue é o quê? Estabilizar o paciente, tá certo? Para que ele tenha uma qualidade de vida satisfatória até o término da vida dele, tá? Vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Mas o problema do paciente que é esquizofrênico, primeiro, que eles são muito inteligentes. Segundo, que são muito orgulhosos também. Eles querem saber mais do que o médico, mais do que o profissional. A hora que você manda tomar o remédio, não toma, não quer tomar. Tá vendo? Resiste muito. Ou seja, é um paciente que tem que ficar acompanhando ali periodicamente. Exatamente. Tá? Se for preciso, tem que fazer o quê? Uma internação psiquiátrica, tá? Para ele acostumar com a rotina de medicamento. Tá, ok. Tá? Bom, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o tema de hoje, esquizofrenia, quando a mente se parte. Nosso tema hoje, esquizofrenia, quando a mente se parte.
O tratamento é fundamental e também a participação da família? Olha, toda a participação da família no tratamento aos doentes mentais, ela é muito importante, viu, Faria? Então a gente vê o seguinte, quando a família ela se envolve no tratamento, quer dizer, aquele paciente doente mental, ele tem uma qualidade de vida muito melhor, tá? Agora, é um drama na vida de qualquer família isso, tá? Eu vejo, por exemplo, casos, por exemplo, de filhos que têm pais que são esquizofrênicos. Tá? O drama que é para cuidar, tomar conta, o pai não quer tomar remédio, vira que rolo, os filhos têm que internar o pai, tá? E vice-versa também. Então, quer dizer, é um drama na vida do ser humano, viu, Faria? Com certeza. Então, o tratamento ele tem que ser levado a sério. E o principal tratamento, no caso da esquizofrenia, é o tratamento medicamentoso, tá? Que é fundamental. Aí entra também as terapias alternativas, tá? Para complementar, tá? Mas nunca pode ser abandonado o tratamento médico com medicamento, tá? Então nós temos aí tratamento psicoterapêutico, ajuda um pouquinho, mas sem a medicação não resolve nada, tá? Nós temos tratamentos aí ocupacionais, terapias ocupacionais, que é muito importante. O paciente esquizofrênico ele precisa trabalhar e tem condições para trabalhar, tá? Nós vemos o caso, por exemplo, muito famoso, que ficou gravado naquele filme Uma Mente Brilhante, tá? Que mostra o matemático americano John Nash. Esse homem ele era esquizofrênico, viu, Faria? E tomava medicamento, tá? Tanto é que em 94 ele foi agraciado com o prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel. Então tem muitos outros casos, por exemplo, de escritores. Nós vemos aí, por exemplo, um pintor famoso, que era aquele Van Gogh. Van Gogh ele não tomava remédio, ele acabou suicidando. Mas o Van Gogh ele era esquizofrênico. Você vê as coisas belíssimas que ele pintava, tá? Então tem escritores também esquizofrênicos, tá? A pessoa vive bem desde que siga o tratamento. Com certeza. O esquizofrenista, ou esquizofrênico, né, que é o termo certo, esquizofrênico, ele procura também a rede pública? Quando ele não tem recurso, viu, Faria, para ter um tratamento particular, o ideal é ele procurar os CAPs que existem nas cidades, tá? Procurar o mais rápido possível e tomar medicação. Porque uma das medicações, por exemplo, que às vezes pesa, onera bastante o município, nós temos, por exemplo, Seroquel, que é o fumarato de quetiapina. Ele custa quase R$400, uma caixinha com 30 comprimidos. Pesa no bolso. Pesa no bolso do Estado também e da Prefeitura. Então, quer dizer, o tratamento ele é muito sério, viu, Faria? Com certeza. Bom, Fernando, qual que é a sua opinião particular com relação a essa questão da esquizofrenia? Olha, a esquizofrenia, Faria, igual nós falamos, é uma doença seríssima, tá? É uma doença que vai tirar a pessoa do contato que ela tem com a realidade. Então ela precisa ser olhada com muita atenção, tá? Os familiares que são cuidadores desse tipo de paciente, eles têm que ter paciência, procurar recursos médicos, tá? Em terapias alternativas, mas igual eu falei, sempre junto com tratamento médico, medicamentoso. Tá? Então a pessoa pode procurar, por exemplo, tratamento espiritual, é ótimo. Tá? A pessoa trabalhar a religiosidade, buscar uma religião, buscar espiritualidade, isso é muito importante, viu, Faria? Ou seja, para quem acredita na espiritualidade, pode estar relacionada à esquizofrenia. Então, exatamente, é claro, porque, por exemplo, pessoal, por exemplo, eu sou espírita, tá? E eu sei que dentro da esquizofrenia, da doença, existe o que também? Existe a atuação de espíritos obsessores. Então, o tratamento espiritual com passes e água fluidificada é muito importante para complementar o tratamento convencional médico, que a pessoa tem que tomar medicamento. Não é chegar, por exemplo, igual vai, por exemplo, às vezes num lugar aí um sujeito lá, um médium, alguém, ou um sacerdote fala, ó, tem que parar de tomar um medicamento, vamos tratar só porque isso é tratamento espiritual. Não, tá errado, tá? Porque a esquizofrenia, ela é uma degeneração cerebral, viu, Faria? Então ela precisa de medicamento. Ok. Tá? Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, Faria. Mais um tema agradeço. sempre polêmico, discutindo aqui, e com certeza outros você estará trazendo para nós.